A paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aqueles que já estão aqui conosco, 6:30. Nós vamos ter um tempo precioso de adoração, de oração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então, você que veio animado para adorar o Senhor, entregar seu coração ao Senhor, dedicar esse tempo de oração e adoração pelo nosso Brasil, a nossa pátria. E isso significa também orar e adorar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Oh, Senhor Jesus. Meninos, queria que vocês abrissem Números 6:24, por favor. Quero ler a palavra do Senhor. Não existe nada mais poderoso que nós iniciarmos qualquer coisa com uma oração e declarando a palavra de Deus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, coloca o 26 de novo, por favor. O Senhor sobre ti, ó Brasil, levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, Nova Mutum, levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, Mato Grosso, levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, Amir, levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti, cada família que está conosco, levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre nós, você pode colocar as mãos assim na sua cabeça. O Senhor sobre mim, diga: o Senhor sobre mim. O Senhor sobre mim. Levante o seu rosto e me dê a paz. E me dê a paz que excede todo entendimento. Oh Jesus, nós te louvamos, te adoramos. Oh Jesus, como é precioso estar na tua presença. Oh Jesus, como o Senhor é bom. Oh Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Oh Jesus, como a sua presença é gloriosa. Oh Jesus, como nós te amamos. Oh Jesus, nós te adoramos. Oh Jesus, nós somos uma noiva apaixonada. Oh Jesus, nós queremos entregar tudo que temos e o que somos na tua presença, Pai. Nós queremos declarar, Jesus. Nós queremos declarar, Jesus, que nós somos teus. Nós queremos declarar, Jesus, uma adoração que chegue sim às suas narinas, mas uma adoração também profética nesse tempo, Jesus, sobre a nossa nação. Jesus, nós sabemos que as nossas vidas dependem de ti, e nós colocamos, Pai, esse culto que é ao Senhor. O culto é ao Senhor, nas tuas mãos, Jesus. Receba, Pai. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que somos, Pai. Você pode respirar bem fundo assim comigo? Mais uma vez. Até o ar que nós respiramos, nós dependemos do Senhor. Ele é o nosso fôlego de vida. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo para nós. Nós dedicamos tudo a ti, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Passei em nosso meio, Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Te adoramos, Pai. Entronizamos o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Presença gloriosa do Senhor. Te adoramos, Pai. Santo, santo, santo. Que o Senhor te abençoe
Vamos concordar com essa palavra e declarar. Na tua presença que cura, na tua presença que liberta. Nós cremos, Jesus, na tua presença gloriosa, que tem sido clamada sobre o nosso país, que tem sido clamada sobre as nossas casas, que tem sido clamada sobre as nossas famílias. Pai, nós sabemos que as igrejas são formadas por famílias. E as cidades fortes têm igrejas fortes. E um país forte tem igrejas fortes, tem cidades fortes. Nós queremos começar, Senhor, esse momento de adoração, declarando sobre as famílias, sobre as nossas famílias, sobre as famílias que estão conosco na transmissão online, sobre as famílias de Nova Mutum, sobre as famílias do Mato Grosso, sobre as famílias do Brasil. Nós queremos declarar: ei, há poder na sua língua, há poder no que você declara, há poder na sua palavra. Escute, Amir, escute. Há poder na sua palavra, há poder na sua palavra, há poder na sua palavra. Eu queria que você direcionasse as suas mãos em direção à prefeitura. Hoje nós vamos declarar aqui sobre os poderes. E nós vamos declarar profeticamente sobre a prefeitura, simbolizando todo o poder executivo desse país. Porque nós temos eleições não municipais, mas nós temos estaduais e é poder executivo. E nós temos também eleições federais e é poder executivo. E nós vamos declarar, com a sua boca profética, você vai declarar junto comigo, que a graça do Senhor alcance, continue alcançando o poder executivo desse país, amém? Vamos todos juntos. Que a graça te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda descendência, de todos os políticos que vão estar nesses lugares, e os seus filhos, e os filhos de seus filhos,
seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, a seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Te alcance, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é por você, Ele é por você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Aleluia! Aleluia! Selamos essa palavra, Senhor. Selamos, Jesus. Nós queremos declarar selada essa palavra. Eu queria que os meninos abrissem aí a palavra do Senhor em Mateus 18. Eu espero que não esteja errado, não estava no script, mas veio agora ao meu coração. Eu acho que é 18. Para você entender tudo que nós estamos declarando nessa noite. É isso. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Continua. Em verdade também vos digo, Yamir, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E nós estamos em muito mais do que dois aqui. Por isso nós estamos aqui, Jesus, te adorando, unidos, em unidade, em um só propósito, em um só coração, ligando na terra, que nós somos do Senhor Jesus, para que seja ligado no céu e ligando na terra, que o Brasil é do Senhor Jesus. Oh, santo, 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 santo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Senhor. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos cantar isso novamente, queridos. Vamos falar isso novamente. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, para Ele são todas. A Ele a glória. A Ele a pra sempre, amém. A Ele a Ti, Senhor, a Ti, Senhor, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são seus juízos, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
voz em adoração a Ele. Oh, Senhor. A Ele a glória pra sempre. Amém. Mais uma vez a Ele. A Ele a glória.
entregamos. Chegando agora, e nós já estávamos aqui em espírito de adoração, adorando o nosso Deus. Nesse mês nós vamos estar começando o culto um pouquinho antes, às 18h30, quando você quiser vir um pouquinho antes para você estar adorando conosco. Mas nós queremos estar entregando esses momentos na presença do nosso Deus. E se você pode nesse momento, eu queria te convidar para pelo menos o comecinho dessa canção, você ficar ajoelhado aí no seu lugar e nós continuarmos rendendo tudo que somos ao nosso Deus. Se você não pode, não tem problema, mas se é possível para você, nem que seja por alguns minutos, faça isso. Estamos aos seus pés, Senhor. Seus pés estou pra render
tudo. O Senhor merece tudo que nós somos, Deus. Cada pedacinho nosso, Deus. Oh, Senhor, o Senhor merece tudo, toda honra, toda glória. Oh, Deus, Tu és um Deus tão maravilhoso, um Pai tão justo, um Pai tão fiel, um Pai tão fiel. Nós não merecemos, mas Tu és fiel. Nós não merecemos, mas Tu é fiel, Senhor. És fiel, Tu é fiel, Senhor. és fiel, Tu és fiel, Senhor. és fiel, és fiel. Sempre, sempre, sempre Não importa o preço, Deus. Não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Nós queremos a Sua presença nessa Tua nação. presença vale mais. Nós queremos a Sua presença nessa nação. Importa o preço. Não importa. A Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. A tua presença nos custa. Não importa o preço do perfume derramado. A Tua presença vale mais. Presença Tua presença vale mais. Não importa. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais.
estamos reunidos num só Espírito, Jesus. Estamos reunidos diante do Rei dos Reis. Estamos reunidos aqui, Jesus. Estamos reunidos na Tua presença, Pai. Tua presença é tudo para mim, Jesus. É tudo para mim, Jesus. Tua presença é tudo para mim. É tudo para nós, Jesus. Tua presença é tudo para nós. É uma presença gloriosa. É uma presença gloriosa. É uma presença que liberta. É uma presença que cura. Que cura. Sua presença, Senhor. É tudo para mim. É tudo para mim. É tudo para mim, Jesus. Tua presença. É tudo para mim, Jesus. É tudo para mim, Jesus. Tua presença gloriosa. Tua presença, oh, que nos inunda, Jesus. Uma presença doce. Uma presença que bate as portas do nosso coração. Uma presença que diz: me deixa entrar. Uma presença. Uma presença. Uma presença que supre qualquer falta. Uma presença que cura qualquer ferida. Uma presença que cuida e que consola. É a presença do nosso Jesus. Tua presença presença de um Pai maravilhoso. Presença desse Pai. 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 Presença de Jesus. Estamos reunidos na Tua presença, Jesus. Como diz o Salmo 150, Te adoramos de todas as formas, Jesus. Te adoramos com os nossos instrumentos, com as nossas vozes, com as nossas mãos. Te adoramos, Pai. Você pode declarar palavras de adoração aí do seu lugar. Abra sua boca. Declare o quanto Ele é maravilhoso para ti. O quanto Ele é lindo. O quanto Ele é lindo.
recebe o nosso choro, Ele recebe a nossa oração, Ele recebe a nossa rendição. Há anjos acampados aqui, há anjos por todo lugar, há anjos por todo lugar, há anjos por todo lugar, e eles passeiam em nosso meio e louvam conosco. Senhor Jesus, nós queremos uma presença tão forte do Senhor aqui. Nós queremos, Jesus, colocar nossa nação diante do Senhor. Nós queremos, Jesus, colocar nossa nação diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão, Jesus, por todos os erros da nossa nação, Jesus. Nós queremos, Jesus, pedir perdão por toda a corrupção que já aconteceu. Jesus, por todo o sangue que foi derramado por conta de poder, de política, de dinheiro. Pedir perdão, Jesus, pelos homens maus que já governaram essa nação. Queremos pedir perdão, Jesus, por tanto tempo que a igreja ficou de olhos fechados, de boca fechada. Queremos pedir perdão, Jesus, por tanto tempo que nós não nos envolvemos, por tanto tempo que nós nos calamos, Jesus. E hoje, Senhor, como igreja, às vezes sentimos o reflexo disso. Nossos filhos pagam esse preço, Jesus, às vezes nas escolas, por onde andam. Quantas vezes somos perseguidos e temos que engolir coisas que não concordamos, que fogem aos seus princípios, Jesus. Mas nós queremos declarar como igreja forte, poderosa, nessa terra levantada, a sua noiva que chora, que ora, que te espera, a sua noiva que se arrepende, a sua noiva que te ama, a sua noiva que clama, a sua noiva que intercede, a sua noiva que declara, que pede perdão, a sua noiva que nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e nós clamamos, sara a nossa terra, sara a nossa nação, Jesus, sara a nossa nação, Jesus. Levante a tua Não voz. permita mais que homens maus tomem essa nação, Senhor. A sua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se converter de seus maus caminhos, que o Senhor nos ouve dos céus. Oh, Senhor, sara a nossa terra, diz a sua palavra. Nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui, Jesus, nos humilhando, nós estamos aqui, Jesus, nos colocando, Pai, como nação e declarando e pedindo, Jesus, sara a nossa terra, Pai, sara a nossa terra, Sara a nossa terra, Senhor. sara a nossa terra, Pai, Sara a nossa terra, sara a
nós queremos declarar profeticamente essa última canção sobre o nosso Brasil. O pastor Murilo já está aqui, mas eu também queria chamar a apóstola Márcia aqui. Nós temos aqui a bandeira do Brasil. Pastora Ana, vem aqui também, por favor. E nós temos aqui, queridos, uma autoridade local representada pelo pastor Murilo, mas nós temos aqui uma autoridade, a apóstola Márcia, cobertura da nossa igreja e também representando aqui a nossa nação brasileira. Nós estamos com a bandeira. Eu quero te convocar nesse momento com a sua boca profética. A nossa boca é profética e nós vamos declarar sobre o Brasil: toma o teu lugar, Jesus. Ele já tem tomado o lugar dele nessa nação, mas nós não aceitamos que nenhum principado, potestade, nenhuma hoste do mal, ninguém que tenha parte com o diabo tome o governo desse país. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos e declarar: o Brasil, Ele é do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos
Salmo de número 24, queridos. Versículo 7. Não, versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Queridos, presta atenção, nós lemos, a pastora Luciana pediu para abrir Mateus 18, onde fala que duas pessoas se ligarem na terra seria ligado no... E tudo aquilo que nós pedimos em concordância, Deus atenderia e daria à sua igreja. Porque Jesus venceu e Ele foi lá e pegou as chaves do inferno e trouxe e deu toda a autoridade para você, querido, para a igreja do Senhor. Nós temos uma autoridade dada pelo próprio Deus, conquistada por Jesus na cruz, para ligarmos e desligarmos coisas na terra. Aqui tem uma bandeira que simboliza a nossa nação. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá e que você orasse com fé, declarando que a nação brasileira é do Senhor Jesus. Amém? Enquanto a apóstola Márcia ora, é uma guerreira, uma batalhadora, uma intercessora do Senhor. Eu vou estar com a bandeira e nós juntos com ela, orando também, vamos estar declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai, nós declaramos com a nossa boca que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que o Senhor reina, que o Senhor é Senhor dessa nação, que essa nação está, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor é o Deus que está de olhos postos nessa nação, Pai, porque nós cremos no futuro glorioso dessa nação, porque as tuas promessas serão cumpridas, Senhor. O Senhor diz que seremos o celeiro de missionários, Senhor, que seremos celeiro de alimento, e está acontecendo, e nós cremos nas tuas promessas. Por isso nós, como noiva de Cristo, povo de Cristo, nós estamos aqui declarando com a nossa boca, ligando, Senhor, na terra, aquilo que o Senhor liga nos céus, que nós teremos uma nação abençoada cada vez mais, que o Senhor estará entrando com providência, Senhor, entrando nas casas dos lares, convertendo as pessoas, que é um tempo, Deus, de conversão genuína, que é um tempo, Senhor, de graça, que o Senhor estará derramando abundância, Senhor, prosperidade, paz, bênção, saúde. Obrigada, Deus, porque temos o Senhor como Deus. O Senhor faz tudo perfeito, nada que fica fora do teu domínio, Pai, mas nós sabemos que devemos submeter ao Senhor e resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Portanto, nós declaramos: todo mal saia desse país, em nome de Jesus.
principado e potestade do Brasil, nós te repreendemos em nome de Jesus. Declaramos livre esse país, profetizamos a bênção, profetizamos a vitória do Senhor. O Senhor estará entrando, Senhor, nesse país com a tua maior força, fazendo do nosso país um país de primeiro mundo, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos e abençoamos essa terra. É uma terra abençoada, cheia das tuas promessas. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia! Com teu lugar na minha vida, com teu lugar. A liderança, vem aqui na frente, por favor. Com teu lugar, reina, glória, reina. Com teu lugar nesta cidade, com teu lugar nesta nação, com teu lugar, reina, glória, reina. Escute, nós vamos nesse clima de oração e de adoração e de batalha, nós vamos tomar a ceia e selar esse momento com a ceia do Senhor, amém? A grande conquista, o motivo pelo qual nós estamos celebrando hoje, é porque um dia Jesus pagou o preço por essa nação, pela minha vida, pela sua vida, pela sua casa, conquistando, triunfando sobre a morte, sobre o pecado na cruz do Calvário, amém? E nós cremos e celebramos isso com alegria no nosso coração. E eu quero fazer profeticamente, selando mesmo esse tempo. Queridos, nós sabemos que nós estamos um mês das eleições, nós sabemos daquilo que tem sido a briga, nós sabemos a briga espiritual que tem acontecido nas regiões celestes, e nós queremos como igreja nos posicionar declarando realmente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Quem que pode participar da ceia? Queridos, aqueles que têm entendimento. Eu sugiro aqueles que já foram batizados nas águas, depois de adulto, que entendem, escolheram e creram fazer assim. Mas você é livre, a Bíblia fala que cada um julgue-se a si mesmo. O entendimento que você tem daquilo que o Senhor Jesus fez por você. O que eu falo que não justifica a gente celebrar algo que a gente não crê, que a gente não acredita, é que a gente continua escolhendo a fazer as mesmas práticas que a gente sabe que desagrada a Deus. Que você entenda o valor desse sacrifício da cruz do Calvário, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, eu coloco os elementos da ceia diante do Senhor, o pão, o cálice, que o Senhor abençoe. Nós sabemos, ó Pai, que são somente elementos, mas nós sabemos e confiamos, ó Pai, num momento tão lindo, tão sagrado, tão importante. Celebramos, Pai, com fé, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, por amor de cada um de nós, em nome de Jesus. Queria fazer um pedido para você, você que vai celebrar, você continue em pé, você que está nos visitando, ou que ainda não foi batizado, que não entende, pode assentar e continue adorando, por favor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é
a tumba vazia agora está, o céu te adora, Nós te adoramos, Senhor. proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Vai. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Quem não recebeu, tem alguém que não recebeu? Levante a mão assim. Tem alguém que não recebeu? Eu não recebi o pão. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome. Levante seu pão. Você que tem aí, você tira o cálice, abre esse pãozinho aí. Eu quero que você entenda. Sabe, queridos, Jesus, ele chegou para os discípulos e ele falou que ele entregaria o seu corpo por amor a todos nós. E que toda vez que nós fôssemos comer do pão, que era para nós lembrarmos daquele corpo que foi morto, que foi açoitado, que foi maltratado na cruz por amor a mim e a você, no meu e no seu lugar. O momento de ceia é um momento tão lindo, porque demonstra maior atitude de amor de um pai, de um filho, por mim e por você. Por causa desta celebração, nós podemos celebrar que somos livres do pecado, livre das dívidas, livre das condenações, porque Jesus, com seu corpo, morreu lá na cruz por amor a mim e a você. Amém. Pai, nós queremos consagrar, celebrar, comer, Pai, esse pão com entendimento, com a gratidão que o Senhor merece, Pai. Declarando que foi válido a tua morte naquela cruz para essa igreja. Declarando que valeu, Pai, a tua morte para cada um de nós. Nós queremos, Pai, te agradecer. E que, Pai, seja um renovo nas nossas vidas, de aliança, de força, de autoridade, Pai, de domínio próprio em vencer o pecado, em fugir de tudo aquilo que é da carne, Senhor. Que ao comer esse pão seja, Pai, algo novo em nós, em nome de Jesus. Coma do pão em nome de Jesus, querido. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Da mesma forma, ele pegou o cálice, tendo dado graças, tomou e disse: este é o cálice da nova aliança, que é dado por amor a cada um de vós. Queridos, uma nova aliança. E o sangue representa aquilo que nos lavou, representa um novo tempo, representa a justificação, a transformação, a santidade do Senhor em nós. E eu queria... Só levanta o teu cálice. Vou fazer algo diferente aqui. Pai, em nome de Jesus, queremos também te adorar pelo cálice, pelo sangue derramado, por cada gota, Pai, pedida naquela cruz com um propósito enorme,
com um amor gigantesco que foi nos salvar. E hoje, Pai, em 2022, nós estamos podendo celebrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Que ao tomar este cálice seja, Pai, a santificação em nós, a purificação dos nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, por tantos pecados, falhas, por aquilo que às vezes fazemos e que desagrada o Teu coração, mas que este sangue possa nos purificar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome do cálice. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Segura aí. Você já tomou? Teu cálice está vazio. Agora eu quero que você estenda a sua mão para cá, queridos, porque eu quero derramar este cálice profeticamente sobre essa bandeira nessa noite. Tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós liberamos, eu quero selar profeticamente, como se fosse o sangue de Jesus sobre a nação brasileira, sobre o nosso Brasil. E em concordância comigo, em concordância com os anjos, onde todo o reino espiritual está assistindo, nós queremos declarar em unidade, como igreja plantada nesta terra em Nova Mutum, que nós declaramos o sangue de Jesus sobre a bandeira brasileira, sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Declaramos que o Brasil está lavado, declaramos que o Brasil é santificado, declaramos os propósitos do céu sobre a nossa terra, declaramos uma terra que emana leite e mel, declaramos uma terra abençoada, declaramos, ó Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus, declaramos, ó Pai, o perdão do Senhor sobre a nossa nação, a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, declaramos o fogo do Senhor, o avivamento do Senhor sobre essa nação, declaramos que o Senhor reina, declaramos que o Senhor governa, declaramos que toda a autoridade é do Senhor, declaramos, ó Pai, que nós amamos e que o Brasil é do Senhor Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus! Pode sentar. As crianças, vamos dividir as crianças. Enquanto as crianças estão indo para a sala, você que veio preparado, que quer dizimar, ofertar na casa do Senhor, esse é o tempo, essa é a hora. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo há. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é.
Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. 1 Pedro 2, versículo 4. Nós já vamos orar pelas nossas crianças, não esqueci não. Já vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, também não esqueci. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Feche teus olhos. Pai, te louvamos por esse tempo tão precioso da ceia, nossa oração, intercessão pela nossa nação, mas também colocamos, ó Pai, esse tempo de palavra, não só para nós, mas para as nossas crianças. Abençoe o culto deles. Pai, obrigado pela provisão, pelo sustento, por cada dizimista, ofertante da tua casa, que sejam sementes que venham, Pai, a frutificar, a crescer, Pai, a dar frutos. Mas também oro, Pai, pelos nossos corações e mentes que estejam abertas e atentas a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar nessa noite. Coloca a minha vida, Pai, dependo do Teu Espírito, da Tua sabedoria, da Tua unção, daquilo que vem do céu, Senhor. Tenha graça e misericórdia, e que o Senhor conduza conforme o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Preste atenção nesse texto. O apóstolo Pedro, versículo 4, ele faz uma referência a Jesus, e ele fala que tem uma pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus essa pedra é eleita e é preciosa. E aqui ele está falando de Jesus. Tem muitos outros textos que faz essa menção de Jesus como a pedra fundamental, a pedra angular. Repita assim comigo: Jesus é a pedra angular. Muito bem, nós já sabemos disso. É a pedra que é o alicerce, é o fundamento. Sobre ela nós temos toda a nossa edificação, é a nossa base. Mas o versículo 5, Pedro, ele se refere a mim e a você. E ele fala assim, mas vós... E ele fala, vós como pedras, o quê? Pedras que vivem. Sois edificados casa para serdes com uma finalidade, com um propósito, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, o quê? Agradáveis a Deus. É justamente isso, queridos, que eu quero trazer nessa noite. Pedro, ele faz uma metáfora, uma comparação. Pedro, ele dá um sentido para mim e para você, uma definição, e ele fala que eu e você, nós somos pedras vivas, ou pedras que vivem, e que somos edificados. Edificados, uma edificação, você edifica coisas, você constrói coisas. E Pedro falou tudo isso para nós, nessa metáfora, fazendo essa analogia para o pessoal da época entender, e hoje eu e você também entendemos. E eu quero trazer isso para você. Imagina uma construção. Se você não construiu, você conhece alguém que construiu, tua família construiu, mas eu vejo 3 passos muito importantes. O primeiro é que você tem que escolher um lugar que você vai construir.
Para você fazer uma construção, você não simplesmente constrói no meio da rua. Você tem que ter um terreno, você tem que saber a cidade que você vai fazer, o bairro, o local, você vai definir a área. Então, a primeira coisa é escolher o lugar. Segundo é o que eu vou construir. Qual é o projeto, qual é a planta? Nesse terreno, nessa cidade, nessa área, eu vou construir qual projeto? E em terceiro, com qual material eu vou construir esse projeto? Porque às vezes eu tenho lugar, eu tenho projeto, mas eu não sei o material que eu vou utilizar. E hoje nós temos muitas coisas, e na época nós também tínhamos muitas coisas. E eu quero falar de 2 lugares na Bíblia que vai representar hoje eu e você. E eu quero que você pense muito nessa metáfora, nessa comparação de qual lugar que você se encaixa. São 2 possibilidades que para mim, obrigatoriamente, eu e você temos que passar. Ou nós estamos em uma, ou nós estamos em outra. E é importante nós refletirmos e definirmos isso. Porque a partir daí nós vamos entender muitas coisas. E eu quero, por favor, os meninos abram comigo em Gênesis 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Diga assim, planície na terra de Sinar. E habitaram ali. Muito bem. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra. Diga assim, os tijolos serviram-lhes de pedra. E o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Diga assim, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem, Gênesis 28, versículo 10, vamos para o segundo texto. Gênesis 28, versículo 10, diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, diga assim, chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra, diga, tomou a pedra, que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de? Então diga assim, Babel ou Betel? É sobre isso que eu quero falar. São dois lugares distintos, um chamado Babel e o outro chamado Betel. E eu quero falar que ambos mostram muito uma realidade. São lugares de possibilidades que refletem a minha vida, a sua vida. E o primeiro item que eu quero colocar, a primeira característica, o primeiro tópico, é que nós escolhemos o lugar. Todos nós, queridos, escolhemos aonde vamos, onde vamos morar, a cidade. Você escolheu estar aqui nessa noite, você escolheu o trabalho que você está fazendo, você escolheu a escola que você frequenta, você escolheu a faculdade que você quis fazer. Todos nós escolhemos lugar. Gênesis 11, vocês vão ter que ser rápido aí comigo, tá, meninos? Em Babel, diz assim, ó, Gênesis 11, versículo 2: o lugar era uma planície na terra de Sinar. Eles escolheram e habitaram ali. Em Betel, Gênesis 28, versículo 11, fala assim, ó, tendo chegado a certo lugar. Presta atenção. As escolhas que nós fazemos determinam muito aquilo que somos e o futuro que teremos. Todo o tempo nós estamos escolhendo, às vezes tem escolhas que nós não entendemos e Deus simplesmente joga e depois você percebe e fala assim, uau, olha, hoje eu estou entendendo muita coisa que eu não entendia. Hoje eu entendo porque eu vim para Nova Mutum. Hoje eu conhecia Jesus. Hoje eu estou frequentando uma igreja abençoada. E que se eu tivesse na minha cidade, talvez eu nunca estaria aqui. Tem muita coisa que às vezes eu percebo que Deus nos orienta. Mas Deus sempre, querido, respeita as nossas decisões. E aos nossos olhos, a Bíblia fala que o coração é enganoso, que os nossos olhos são enganosos. Tem lugares que parecem bons, mas que às vezes não são. No final são caminhos de morte. E por isso a nossa dependência por Deus. Mas o que eu quero dizer? Eu creio, querido, que nós fazemos do lugar uma bênção. Que nós transformamos o lugar que nós estamos num lugar abençoado. Ou seja, querido, não é o lugar que é abençoado, é você que é abençoado. Não é o lugar que é uma pedra viva, é você que é uma pedra viva. Quando Deus chegou para Abraão, Abraão primeiro falou assim, Abraão, sai desse lugar, vai para outro lugar. Abraão obedeceu e foi, era uma terra que ele nem sabia, mas ele confiou e foi, obedeceu, e chegou naquele lugar. E de novo Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, você e o teu sobrinho já cresceram demais, você vai ter que ir para um lugar, e Ló vai ter que ir para outro. E Abraão chega para Ló e fala, escolhe, ó, para a direita tinha uma campina verde, não, para a esquerda, não sei para que lado que era. Mas para um lado tinha uma campina verde, bonito, de Sodoma, e para o outro lado era um deserto. E Ló escolheu aquele lado bonito, aquele lado verde, aquele lado que aos olhos deles era muito melhor. E você conhece a história, deu tudo errado. Às vezes a gente quer escolher, né, um capinzinho verde, uma terra boa,
que para nós parece ser vantagem, e ao final a gente vê que não é isso que Deus queria. Mas Abraão foi para um outro lugar, e ali Deus abençoou. E por que eu estou te falando isso, queridos? Porque eu creio que essa autoridade de Deus está sobre mim e você, de transformarmos o lugar. A bênção estava sobre Abraão, por isso que mesmo aos olhos humanos, ele indo num lugar pior, Deus abençoou e fez Abraão ser quem ele foi. Deus prosperou em tudo. Um dia, Isaac, diz o texto que Isaac cavava poços. Queridos, eles viviam no deserto. Quem tinha água, tinha tudo. A água era sinal de riqueza, de prosperidade. Você, para ter animais, você precisava ter água. Você imagina você num deserto. Talvez a gente não valorize muito, porque nossa região é muito rica em água. Mas imagina você num deserto, se você quer plantar, se você quer ter uma horta, se você quer ter animais, que você depende de água o tempo todo. E Isaac, diz o texto, que ele ia num lugar, ele cavava poço, e ele achava água, e o povo contendia com ele, entulhava os poços, e ele não brigava, ele simplesmente ia para outro lugar, cavava e achava água de novo. E aí eles brigavam com ele, e ele saía, ia para outro lugar e achava água de novo. Por quê? Porque a bênção sempre estava sobre Isaac, não era o lugar que ele estava. E eu já falei isso, queridos, presta atenção, a bênção está sobre você, quem sustenta é Deus sobre a sua vida, não é o trabalho que você está, não é o lugar que você está, a bênção está sobre você. Eu quero declarar que aonde você for, se você estiver com Deus, você vai achar água, porque não é o teu patrão que te sustenta, é Deus que te sustenta. Mas entenda, querido, que nós escolhemos o lugar faz toda a diferença. Escolhermos com sabedoria. Davi, querido, no Salmo 24, ele fala isso, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, olha a oração de Davi. A oração dele: Senhor, por favor, eu quero escolher algo, eu quero te pedir algo, que sempre meu coração escolha estar na tua casa. O lugar que eu quero ficar é todos os dias na tua casa. Nós cantamos aqui com louvor: uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. O que é isso? É uma escolha. Escolher o ambiente que você vive, escolher as amizades que você caminha, escolher os lugares que você frequenta, isso é inteligente. Salmo 1 fala: cuidado, não anda no conselho dos ímpios, nem se assente à roda dos escarnecedores. Queridos, isso é uma escolha. Quem que tem sentado ao seu lado? Quem você tem escolhido sentar? Tem te levado para mais perto de Deus ou tem te afastado de Deus? Escolhas são nossas. Nós vimos que em Babel eles escolheram uma planície de Siná. Em Betel também Jacó escolheu um lugar. Ele falou que já era tarde e ele escolheu um lugar e ali ele deitou. Amém, queridos? Deixa eu falar algo que eu falei nos 30 anos. Minha mãe está aqui, nós tivemos 30 anos da igreja, e quando eu estava preparando isso, Deus ministrou muito isso comigo. Se você olhar para o logo da nossa igreja, é uma âncora, sim ou não? Vocês conseguem enxergar daí? Muita gente não entende, talvez você esteja aqui e você também não entenda isso. Mas presta atenção. Há 30 anos atrás, logo no começo da IAMIR, quando nós estávamos ainda formando estatutos, orando, vendo o que Deus queria, Deus deu uma visão para o apóstolo Géser, de uma âncora. E nós, por obediência, submissão, por acreditar naquilo que Ele nós pegamos, e faz 30 anos que essa âncora é o nosso logotipo. E depois, nós orando e pedindo revelação de tudo isso, Deus trouxe algo assim no meu coração que eu agarrei com todas as forças. E eu quero passar isso para você. Hebreus 6,19, por favor, Rony.
o texto diz: a qual tenho por o quê? Âncora da alma, segura e firme, que penetra onde? Que penetra onde? Esse tempo, eu acordei com essa palavra, além do véu. E eu não sabia, eu comecei a orar, eu acho que eu já até preguei sobre isso, escrevi uma letra de uma música que tem esse tema. Mas presta atenção, deixa eu te trazer uma definição rápida. A âncora é um instrumento usado na navegação. Tanto um barquinho, uma canoa, quanto um transatlântico precisa de uma âncora. É um instrumento básico, assim como um salva-vida, um remo, um motor ou uma vela. Você precisa de uma âncora. E a âncora, ela está totalmente à disposição do comandante, do navegador. Ou seja, você joga a âncora e recolhe a hora que você quer. Se você está no rio e você quer parar para pescar ou para qualquer outra coisa, ou tem uma tempestade, por exemplo, para você não ficar na deriva da correnteza, quebrou um barco, quebrou o motor, o vento está te jogando, a correnteza está jogando. Se você não tem uma âncora, você corre risco. Você quer parar num lugar, você joga aquela âncora, você estabelece naquele lugar. E quando eu li esse texto, foi exatamente isso que o Senhor ministrou no meu coração. O que é além do véu? Lembra do tabernáculo? Tabernáculo nós tínhamos o santo lugar, nós tínhamos o átrio, depois nós tínhamos o santo lugar, e depois nós tínhamos os santos dos santos. Aqui tinha um véu que separava, porque o santo dos santos era o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, porque ali era o ápice da presença de Deus, era onde estava a arca da aliança, era onde o próprio Deus morava, era o santo dos santos. Quando o texto diz em Hebreus, além do véu, eu estou falando que eu saio do santo lugar, eu passo desse véu e entro no lugar máximo da presença de Deus, amém? O que eu quero te falar com tudo isso? É que essa igreja tem um lugar que nós jogamos a nossa âncora, que é no lugar máximo da presença de Deus, amém, queridos? Eu queria que essa fosse a verdade do seu coração, que essa fosse a escolha, que o lugar que você escolhesse ser ancorado, que o lugar que você quisesse parar, que o lugar que você quisesse habitar, sempre seja a presença de Deus, o ápice da presença de Deus, amém? Amém? Muito bem, então o primeiro lugar é o lugar que nós escolhemos. O segundo lugar é o que nós estamos construindo na nossa vida. O texto diz que nós somos pedras vivas ou pedras que vivem. Tem um propósito, claro, fala para nós edificarmos casa espiritual. A questão é o que nós estamos edificando. E por favor entenda isso como algo espiritual. Eu quero que você traga para a sua vida não uma construção física, ok? Não uma construção de uma casa, de um prédio, mas tudo que você está construindo. Um relacionamento você constrói, amizade você constrói. Eu quero que você traga para tudo o que nós estamos construindo. Vamos primeiro para Babel, Gênesis 11, versículo 4. Presta atenção. Gênesis 11, versículo 4, eu estou falando primeiro de Babel. Diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós. Fala, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, diga uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Escute bem. Quando nós estamos em Babel, nós construímos torres. Diga assim, em Babel, nós construímos torres. O que significa isso? Queridos, torres é tudo aquilo que nós fazemos para nós mesmos, para nos promover, para tornar o nosso nome célebre, para de alguma forma nós aparecermos,
para nós vivermos aquilo. É quando a minha mentalidade está simplesmente no meu eu, para as minhas coisas, para aquilo que eu quero fazer, com as minhas ambições, com os meus desejos carnais. Tudo isso que nós construímos, seja lá o que for, diante de Deus, nós estamos construindo torres. E presta atenção, olha o que o texto fala. O mesmo versículo: chegue até aos céus. Fala assim, ó, cujo tope chegue até os céus. Por que chegue até os céus? Porque sempre em Babel a estrutura começa na terra. Diga assim: Babel, a estrutura começa na terra. O que é isso? Os planos são humanos, querido. Os projetos são carnais. Aquilo que nós sonhamos, a estrutura, não é uma estrutura celestial, não é um pensamento celestial, mas é tudo aquilo que é carnal, é dessa vida, é dessa terra, é que vive dentro do nosso coração humano. Então, Babel, a estrutura começa na terra. Versículo 3, Gênesis 11, versículo 3. E disseram uns para os outros: vinde, façamos o quê? Tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra. Diga assim: em Babel, a matéria-prima são tijolos. Uau! Queridos, o texto diz que os tijolos substituíram as pedras. Estou falando isso do lado espiritual, entenda isso. O que significa os tijolos? Queridos, tijolos é tudo que é resultado de força humana. O tijolo, ele é fabricado pelo homem. O tijolo, ele é produzido em série. O tijolo, ele tem um padrão, ele tem toda uma metodologia, ele é padronizado. Os tijolos é um resultado daquilo que nós podemos fazer. Se você pegar Faraó, quando Moisés tem o direcionamento de Deus para chegar até o Faraó e fala assim: ó, Faraó, deixe o meu povo sair do Egito para vir adorar. Faraó olhou para Moisés, olhou para o povo e falou assim: ó, aumentem a produção de tijolos. Faraó representa o inimigo, entenda isso. E aquilo que o inimigo pediu para o povo de Deus fazer é que eles pudessem fabricar mais tijolos. Tijolos representa, mais uma vez, queridos, aquilo que o homem constrói, aquilo que é resultado da força do nosso braço. E eles trabalharam, conquistaram, fizeram muito mais, então eles conseguiram fabricar muito mais tijolos, terem uma fábrica muito maior de tijolos. Mas presta atenção, deixa eu continuar aqui. Eles usavam betume como argamassa. Diga betume. Então deixa eu resumir isso. Fala assim comigo: em Babel construímos torres. Em Babel a estrutura começa na terra. E em Babel a matéria-prima são tijolos. Muito bem, vamos para Betel agora. Gênesis 28, versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Diga assim: em Betel nós construímos altares. Entenda isso, queridos. Qual que é a diferença de torre para altar? O interesse do altar é tudo aquilo que promove a Deus, não a mim. É quando interessa que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. É quando eu faço algo voltando para que o reino de Deus seja estabelecido. É quando a minha prioridade, a intenção do meu coração seja de alguma forma promover o reino de Deus. E é óbvio, queridos, que o texto fala, a Bíblia fala, Mateus 6, versículo 33, que se eu buscar em primeiro as coisas do Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Amém?
Mas quando nós entendemos, querido, que no ambiente que nós escolhemos, que nós podemos construir torres, ou nós podemos construir altares, que são aquilo que promove a Deus. Agora, outra coisa que eu achei, falei, nossa, em Babel eles usavam o betume. O betume é um derivado de petróleo, querido, como se fosse um piche. Mas em Betel, ele entornou azeite. O que ligava uma pedra na outra, o que sustentava aquele altar, era o azeite, querido. E o azeite representa a unção, o fogo, a presença do Espírito Santo. Ou seja, quando eu estou num lugar, quando eu construo algo para Deus, o que vai me sustentar não vai ser as coisas desse mundo, mas vai ser o azeite, a unção que vem direto do céu sobre a minha vida. O que vai dar liga para mim, para a minha pedra que está do meu lado, é o azeite, é a unção que vem do céu sobre nós. Amém, queridos? Versículo 12, Gênesis 28, versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Presta atenção, eis posta na terra. Foi colocada na terra. Ele viu algo que vinha do céu e foi colocado na terra. Diga assim, em Betel, a estrutura começa no céu. Queridos, o que significa isso? Os projetos, as ideias, às vezes você nem percebe, mas é o Espírito Santo colocando um desejo no seu coração, de fazer alguma coisa que promove o reino de Deus, que vai ajudar, que vai abençoar outras pessoas, que vai abençoar a igreja, que vai abençoar o reino, ou seja, a planta, tudo aquilo que é o alicerce, a construção, os ideais, os planos, não são terrenos, não são humanos, mas são espirituais, vindo do céu, amém? Versículo 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, e tomou uma das pedras do lugar. Diga assim, em Betel, a matéria-prima são pedras. Uau! Você não cria pedra. O tijolo é o resultado da criação humana. A pedra é o resultado da criação de Deus. Pedras são diferentes. Pedras são únicas. Pedras têm características próprias. Pedras não são padronizadas todas iguais como um robô, não. Pedras, cada um tem o seu jeito, o seu tipo, o seu formato, cada uma tem a sua dureza, cada uma tem a sua beleza, mas são pedras, são autênticas. E agora eu quero voltar no texto de 1 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 5. Porque eu quero melhorar isso para você, quando ele diz que nós somos como pedras, não tijolos, mas nós somos como pedras que vivem. Eu já falei isso aqui também, e eu te pergunto, pedra tem vida? Claro que não. Por que pedras vivas, ou pedras que vivem? Por que Pedro usou essa analogia? O que ele queria dizer para mim e para você? Como assim eu sou pedra viva? E eu fui atrás, queridos, e tem uma definição dos construtores da época, onde eles classificavam pedras vivas e pedras mortas. E as pedras mortas eram aquelas que não deixavam ser lapidadas. Elas eram duras demais. Elas eram difíceis demais de ser trabalhadas. E na época as construções, elas precisavam ser, as pedras precisavam ser organizadas, elas precisavam ser polidas, lapidadas, para que os encaixes fossem mais bem feitos. E tinha algumas pedras que era pedra dura demais, pedra cabeça dura,
que nada muda, que não é transformada, que nada entra, que não deixa ser. Por quê? Porque já tem um padrão, porque já tem algo na cabeça, porque já tem um formato, porque já aprendeu de uma forma, e por mais que o lapidador, o escultor tente, aquela pedra não aceita. Então eles consideravam pedras mortas. Mas tem as pedras vivas, que são aquelas que deixam ser lapidadas, que deixam ser transformadas, que entendem que são necessários mudanças, melhorias, para que ela possa encaixar em todo o processo que o construtor quer fazer. Amém, queridos? Você já viu muita escultura de pedra, mas você não vê escultura em tijolo. Porque tijolo, se você for fazer uma escultura, ele quebra e você perde. Agora, pedra, você consegue. Presta atenção, pedras são originais. Pedras é algo de Deus, produção de Deus. Tijolos são criação humana, padronizado de forma humana. E queridos, eu não estou falando mal de tijolo. Hoje nós sabemos que tijolo é uma bênção para a construção. Entenda, eu estou trazendo isso para o teu lado espiritual. Amém, queridos? Para que você possa entender aquilo que Pedro estava querendo nos dizer. Então diga assim comigo: tijolos são matéria-prima para a construção de torres. Pedras são matéria-prima para a construção de altares. Amém? E você é uma pedra viva. Amém? Lembra quando Elias, quando ele foi desafiar os profetas de Baal, de Azera, você conhece a história, para o fogo descer e queimar todo o holocausto, a primeira coisa que Elias teve que fazer foi restaurar o altar. Ele pegou 12 pedras e restaurou um altar. Se você pegar Josué, quando ele atravessou o Jordão, diz que dentro do Jordão ele pegou 12 pedras e ele fez um altar ao Senhor. E quando ele saiu, ele pegou de novo 12 pedras e fez outro altar ao Senhor. E 12 era porque era o número de tribos, os filhos de Jacó. Tinham 12 tribos, cada pedra representava uma. E o que eu acho fantástico é que as pedras com certeza não eram iguais, assim como as tribos não eram iguais. Tinha tribo que era dos levitas, mas tinha outras que mexiam com gado, tinha outra que eram sacerdotes, tinha outra que era de Judá, da linhagem do Senhor, tinha umas que mexiam com gado. Elas tinham características diferentes, povos diferentes, tamanhos diferentes. A igreja, queridos, que sou eu e você, nós temos formatos diferentes, talentos diferentes, características diferentes, mas quando nós estamos juntos, com o azeite do céu derramado, nós formamos um grande altar para a adoração do Senhor. Não importa o teu tamanho, a tua dureza, a tua diferença. Deus nunca quis robôs. Se Deus quisesse uma padronização, Deus faria só anjos. Deus fez eu e você com uma única digital, com uma única íris, diferente de todo o resto do planeta, porque você é uma pedra que vive especial diante de Deus. Não tem uma cópia sua. Você é único, você é autêntico e você é especial. Amém? Quando eu estava estudando, orando e lembrando, Deus me trouxe algo, queridos, que fazia, muitos anos que eu não me recordava. Mas a liderança vai lembrar disso. E hoje foi um dia muito profético, um dia de atos, de declarações. Mas essa igreja que você está hoje, um dia foi só um sonho de uma edificação de Deus.
Minha sogra deve estar assistindo. Um beijo para eles, lá de São José do Rio Preto, são assíduos. Mas até hoje, ela chega e fala assim: meu genro, quando eu chegava naquela igrejinha, eu via um projeto na parede, eu na tua frente eu não falava não, mas a hora que eu virava as costas, eu falava: Deus, tem misericórdia deles, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque tem coisas, tem projetos que vêm do céu que a mente humana não vai entender. Queridos, tem coisas que Deus deu para você, que às vezes as pessoas que estão do seu lado não vão entender, mas se Deus deu, Deus é fiel para cumprir. E deixa eu te falar um negócio, às vezes você olha: Senhor, não tem provisão. Se Deus deu o projeto, a provisão já existe, você que não sabe, querido. E por que eu estou falando tudo isso? Voltando para a história. Isso aqui era apenas um terreno. E quando nós começamos a sonhar com isso, nós cavamos os buracos das sapatas. Nós não, Marcelo. HFC que fez isso, e tinha uns buracões aqui, queridos. E um dia eu chamei a nossa liderança e falei assim: queridos, eu preciso fazer algo hoje. Cada um mora num lugar esparramado na cidade. Eu falei assim: eu quero que vocês tragam uma pedra da casa de vocês. Quem da liderança estava aqui que lembra disso? Queridos, nós chegamos numa roda, cada um com uma pedra. Ninguém entendeu nada. Uma pedra diferente da outra. Pastor, mas que tamanho? Eu falei: não interessa, queridos, você só traz uma pedra. E nós não lembro qual coluna que foi, mas nós profeticamente falamos: Senhor, nós queremos com essa pedra, representando a tua igreja, de bairros diferentes dessa cidade, de lugares distintos, cada uma de uma ponta dessa cidade, mas nós vamos declarar que esse lugar é um altar de adoração ao Senhor. E jogamos aquelas pedras, e jogamos azeite, e oramos, e profetizamos, e declaramos que esse lugar seria um lugar de bênção. E hoje, quando eu olho para vocês, uma igreja bonita, saudável, igreja cheia. Sabe aquele texto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração? Queridos, é isso que Deus tem para você, amém? É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Todo o tempo, querido, nós temos oportunidades. Eu estava aqui quinta-feira, sentado aqui, e o Arson começou a ministrar o louvor, e ele falou algo que já me moeu na largada, queridos. Ele contou a história da Sunamita, 2 Reis, capítulo 4, ele leu o texto, onde diz que tinha uma mulher, que o profeta Eliseu passava sempre por ali, mas aquela mulher resolve construir um quarto. Aquela mulher tomou atitude, falou assim: não, eu vou construir um quarto, eu vou colocar uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, uma cama, porque toda vez que o profeta, que representa a voz de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus naquela época, passe por esse lugar e pare aqui na minha casa. O que eu estou te falando? Queridos, eu acho que tinha um monte de gente na cidade que Eliseu passava, mas aquela mulher escolheu edificar algo para o reino de Deus. Ela falou assim: não, eu vou construir algo para que a presença de Deus não fique lá, não fique numa pousada, não fique num hotel, não, a presença de Deus vai ficar dentro da minha casa. Queridos, em todo o tempo nós temos a oportunidade de edificarmos algo para que a presença de Deus esteja junto conosco, e às vezes nós não enxergamos, não fazemos, não valorizamos. Tudo que você constrói, de novo eu estou falando, eu não estou falando algo físico, aqui foi no texto, pode ser também, mas tudo que você constrói, querido, com o intuito de você querer que a presença de Deus esteja na sua casa, na sua família, você está construindo um altar de pedra cheio de azeite ao Senhor.
Quando você fala assim, Deus, eu vou abrir um GPS na minha casa. O que você está fazendo? Deus, eu vou abrir um grupo de oração. Deus, eu quero fazer isso. Eu vou selecionar os meus amigos. Eu vou chamar para o pessoal vir aqui tomar um café para orar comigo. O que você está fazendo? Sabe, queridos, eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido que a vida passa rápido demais e nós temos que aproveitar as oportunidades. E eu tenho me policiado para andar com quem me edifica, com quem é melhor do que eu. Eu quero aprender com quem está na minha frente. Eu quero receber aquilo que muitos já caminharam. E eu tenho estreitado amizade com muitos homens e mulheres de Deus dessa cidade, de outras cidades. E tenho me esforçado, querido, investido, para que eu possa estar construindo altares e não torres diante do Senhor. Amém? Terceiro e último, para eu finalizar. Então vamos lá. Eu falei que o primeiro, a gente escolhe o lugar. Eu falei que em segundo, a gente define aquilo que nós estamos construindo. Nós escolhemos aquilo que nós estamos construindo. E eu falei que em Betel nós construímos altares. Em Betel a estrutura começa no céu. E em Betel a matéria-prima são pedras. Amém? O terceiro que eu quero falar é que Deus sempre desce para avaliar o que nós estamos construindo. Ou seja, querido, o dono de todas as coisas, o construtor, vai chegar um momento que ele vai chegar diante de mim e de você e falar assim, e aí, você como pedra viva, vamos ver se você construiu mesmo, se você foi edificado casa espiritual. Volta lá no versículo 5, por favor, 1 Pedro 2, versículo 5. Por que, queridos, o Senhor tem que descer? Porque tem um propósito tudo aquilo que nós construímos. Eu vou repetir, nós somos pedras vivas, nós construímos algo para um propósito. 1 Pedro 2, versículo 5 fala que nós somos edificados casa espiritual para sermos o quê? Sacerdócio santo. Querido, o propósito pelo qual nós somos edificados é que eu e você sejamos sacerdotes, com a finalidade, a fim de, com o propósito de oferecer de sacrifícios espirituais, o quê? Agradáveis a Deus. Gênesis 11, versículo 5, por favor. Em Babel, eu estou falando, tá? Esse texto é de Babel. Então desceu, parte B, tá? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Diga assim, desceu o Senhor. Querido, Deus sempre desce. Deus sempre vai ver aquilo que nós estamos construindo. Versículo 7. Vinde, desçamos e... Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos. Diga assim, em Babel, Deus desce e confunde. Paulo já alertava isso para nós, queridos. Paulo, ele falava assim, gente, toma cuidado com o que vocês estão edificando. Toma cuidado com aquilo que vocês estão construindo. Qual a intenção do coração para vocês estarem fazendo tantas coisas que vocês estão fazendo? O construtor, ele vai vir, ele vai ver, ele vai provar isso. 1 Coríntios 3, versículo 10. Quero te embasar nisso também, por favor. 1 Coríntios 3, 10. Olha o que Paulo fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo está falando assim, ei, presta atenção como que você edifica. Cada um tome cuidado. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós sabemos a pedra angular. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O que Paulo está querendo dizer, queridos? Cada um toma cuidado com o que está fazendo, com o que está construindo. Cada um toma cuidado se a motivação pelo que você está construindo é torre ou é altar. É para edificar a nós mesmos, tornar o nosso nome célebre, aplaudido, reconhecido, ou se é para nós fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. Paulo está falando, toma cuidado, o fogo vai provar isso. Às vezes você constrói, presta atenção, você constrói sobre o fundamento. Só que ele dá vários materiais, ele fala ouro, prata, pedra preciosa, que passa o fogo, querido, e não derrete. Mas ele fala madeira, palha, feno, que o fogo vai queimar. Ou seja, se a intuição do nosso coração, a motivação for essa, madeira, palha e feno, o grande dia vai ser revelado e o fogo vai provar sobre todos nós. Então, queridos, nós refletirmos sobre isso é extremamente importante. E quando a Bíblia fala sobre sacrifícios agradáveis, eu posso entender que tem sacrifícios que são desagradáveis. Entenda, pessoas que fazem sacrifícios, que estão se esforçando, que acham que estão ganhando a aprovação de Deus, mas é madeira, palha e feno. Porque tem sacrifícios que são agradáveis, mas tem sacrifícios que Deus não está recebendo. Lembra de Caim e Abel? Deus chegou, os dois ofereceram sacrifícios. Não foi que um deixou de fazer, Senhor, esqueci. Não, meu sacrifício está aqui. Não, o meu também está aqui. Os dois ofereceram. Só que Deus pegou o de Abel e falou, o teu está jóia. O teu, Caim, o teu está reprovado. Por isso que a Bíblia fala que muito melhor, muito mais inteligente, muito mais sábio do que sacrificar é obedecer. Porque tem muita gente achando que o sacrifício que você faz vai justificar a falta que você cometeu. Tem muita gente que acha que para ter muito perdão precisa fazer muito sacrifício. Tem muita gente que fez muita coisa no passado, que para tentar justificar, quer fazer muito sacrifício. Deixa eu te falar uma verdade, esse sacrifício é desagradável a Deus, você não precisa disso. Por mais que você se sacrifique, por melhor que seja o teu sacrifício, não é por isso que Deus te perdoa, Ele perdoa porque Ele te ama e Ele já fez isso na cruz do Calvário. Queridos, entenda, tem uma coisa, eu estar aqui e obrigar as minhas filhas a estar do meu lado, conversando comigo ou falando comigo, senão elas serão punidas. Eu obrigo vocês, então elas estão aqui, tudo bem, pai, nós estamos aqui para falar com você. Agora eu posso estar aqui e falar assim, filha, você não precisa estar aqui. Você tem o livre-arbítrio. E minhas filhas falam, pai, mas eu tenho prazer de estar aqui, falando com o Senhor, ouvindo o Senhor, conversando. Isso é um sacrifício agradável. Não adianta a gente fazer algo, queridos, como se fosse pagar a promessa. Eu recebi uma coisa, então eu tenho que fazer isso para pagar, para ser grato. Queridos, você é grato quando você obedece a Deus os seus mandamentos, não quando você faz alguma coisa para pagar uma promessa. A tua promessa, escute bem, o teu sacrifício não vai mudar aquilo que Jesus já fez por você. E Jesus não fez o que Ele fez por você porque você pagaria uma promessa. Ele fez porque você é especial, filho amado dEle. Então quando você for fazer algo, queridos, não faça porque você tem que fazer por uma obrigação. Faça por um entendimento, por um prazer de quem Ele é, de tudo aquilo que Ele fez e pelo amor que Ele tem pela sua vida. Amém, queridos? Eu estou falando que em Babel, Deus desce e confunde. Amém? Deixa eu falar em Betel para a gente concluir. 28, versículo 13, Gênesis.
Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor. Diga, perto dele estava o Senhor. Querido, porque quando você constrói algo, quando você está ali, sempre o Senhor desce para ver. Mas olha o que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Diga assim: em Betel, Deus desce e faz aliança. Enquanto em Babel, Deus desce e confunde. E por isso tem muita gente fazendo um monte de coisa, querido, mas vive confusa, vive sem um direcionamento, vive sem um norte, vive sem uma expectativa, vive sem saber os propósitos. A pessoa vive, rema, faz, e olha para a vida e fala assim: cara, não tem sentido, não tem. Por quê? Porque são torres, e torres há confusão. Mas quando você cria para Deus, quando você faz um altar, Deus desce e faz promessas, Deus desce e faz aliança, e a aliança não estende só a você, mas a você e a sua casa, a sua família, a sua descendência. Aquilo que você faz hoje, querido, você não imagina, mas Deus está manifestando talvez na sua segunda, terceira, quarta geração. Porque quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer, Deus vem, desce e faz alianças conosco. Amém? Fique de pé, por favor. O louvor sai de lá e fica escondido aqui atrás, né? Tadã! Entendi. Estão só esperando o aval do pastor, né? Queridos, concluindo, resumindo tudo isso, vamos lá, para isso entrar no seu coração. Primeiro, nós escolhemos o lugar, sempre nós escolhemos. Segundo, nós escolhemos o que vamos construir na nossa vida. Se vai ser com pedras, se serão tijolos, se nós vamos construir torre, se nós vamos construir altares. E terceiro, Deus sempre desce para avaliar o que nós estamos fazendo. É importante nós termos esse entendimento. Quando nós estamos em Babel nós construímos torres. Em Babel a estrutura começa na terra. Em Babel a matéria-prima são tijolos. Em Babel Deus desce e confunde. Em Betel nós construímos altares. Em Betel a estrutura começa no céu. Em Betel a matéria-prima são pedras. E em Betel Deus desce e faz alianças e promessas. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pedro faz uma afirmação sobre nós, que nós somos pedras vivas. Mas talvez o teu sentimento é que você não é essa pedra viva, ou que você não está tão vivo assim. Talvez no seu coração, por tudo aquilo que você já enfrentou, já passou, talvez o sentimento é: não sou tão pedra viva assim. Quando Jesus apareceu para João, em Apocalipse 3, versículo 1, ele disse o seguinte para a igreja de Sardes. Querido, foi para uma igreja, foi para pessoas, foi igual para mim e para você, mas ele disse assim: eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua aparência. As pessoas podem olhar para você e ver o teu exterior, mas eu conheço o teu coração. As pessoas podem olhar por fora, as pessoas podem olhar para o teu casamento, podem olhar para a tua questão financeira, pode olhar pela tua pose,
Você tem nome, você tem aparência de que vive, mas na verdade você está morto. Na verdade aí dentro está tudo morto. E aí, pastor, e se está tudo morto? Presta atenção, presta atenção. Quando Jesus... Aqui também acaba a pilha, queridos. Deixa eu voltar. Quando Jesus está entrando na entrada triunfal, ele está montado num jumento e ele está entrando em Jerusalém, e diz o texto que o povo gritava em alta voz, adorando, clamando, dando glória, louvando, adorando ao Senhor. E os fariseus, os religiosos, os tijolos, que gostam das coisas tudo padronizadas, falam, não foi desse jeito que nós aprendemos, não, isso aí é diferente, não foi dessa forma. Eles começaram a gritar e falar assim, fala para esse povo parar, eles estão adorando demais, eles estão gritando demais, eles estão clamando demais, eles estão vivos demais, são pedras vivas demais, queridos, porque o poder do inimigo para este século é calar a tua adoração. Presta atenção, o que o inimigo quer fazer na sua vida é calar o teu clamor, é calar a tua adoração, porque ele sabe que tem autoridade naquilo que você fala, naquilo que você declara. Quando você estende a sua mão e ora por essa nação, quando você estende a sua mão e adora o Senhor, quando você ora pela sua casa, pela sua cidade, o inimigo sabe da autoridade que tem. Então sabe o que ele faz? Ele quer te calar. Fala, não, está gritando demais, estão clamando demais, não, a igreja ficou barulhenta demais. Sabe o que Jesus falou? Falou assim, se eles pararem de clamar, até essas pedras clamarão. Agora, por que eu falei isso? Se Jesus tem toda a autoridade para fazer simples pedras naturais clamarem, se tornarem filhas de Abraão, quanto mais você que é pedra viva, que acha que está morto, mas Deus pode levantar, restaurar, Deus pode tirar tudo isso e fazer você voltar e clamar com fogo todo-poderoso. Não interessa a situação, querido, do seu coração ou como você entrou. O que eu quero que você entenda é que Deus te chamou para você ser uma pedra viva, para você ser edifício espiritual, para você ser sacerdote do Senhor, para você sacrificar sacrifícios agradáveis a Deus. E eu quero orar com você. Enquanto o louvor ministra, coloque sua vida, queridos, diante de Deus, seu coração diante de Deus. Pense em tudo isso que foi ministrado. Como que você está? O que você está edificando? Lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos. Escute. Talvez você esteja desanimado. Eu não sei como você entrou, mas talvez teu coração não esteja mais tão vivo igual antigamente.
Talvez você, não sei, está pensando em desistir, em parar, estava sentindo sem força, e Deus te trouxe hoje aqui. E eu quero orar com você. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui rápido, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria, querido, que está aí com o coração sentindo esse aperto e que quer realmente ser restaurado pela graça e pelo poder do nome de Jesus? Tem alguém? Vem aqui rapidinho, por favor. Lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. O santo dos santos. Tem mais, querido. Você que está desanimado, você que acha que está sem força, vem cá. Hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de Deus pegar você e fazer uma pedra viva. Hoje é um dia de Deus trazer você para o fogo de novo, queimar o seu coração. Tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de voltar para Cristo. Hoje é dia de Deus revigorar as tuas forças. Hoje é dia de Deus tirar tudo aquilo que está te amarrando, prendendo, e trazer você de volta para o centro da vontade dEle, para a presença dEle. Hoje é dia de você escolher jogar sua âncora no Santo do Santo, no lugar da presença. Tua presença é o nosso prazer. Sim, Deus. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Ninguém, vou orar. Tua última chance. Tua presença é meu prazer. Pai, eu quero colocar, Pai, cada coração rendido. Pai, cada coração que entendeu, que quer, Pai, ser reacendido, reavivado. Pai, que o fogo do Teu Espírito invada essas vidas. Pai, eu não conheço, Pai, cada coração, mas o Senhor conhece. Pai, às vezes estão igual a igreja de Sardes, aparência que vive, aparência que está tudo bem, aparência que está tudo certo, mas por dentro está triste, por dentro, Pai, está com morte. Pai, nós declaramos caído por terra nessa noite, em nome de Jesus. Toda obra maligna, toda prisão do inferno, tudo aquilo que tem roubado a felicidade, a alegria, o lugar deles estarem no Santo dos Santos, que isso seja removido da vida delas em nome de Jesus. Que o bálsamo do Senhor, Pai, que a presença do Senhor, que o renovo do Senhor invada esses corações, sejam cheios, Pai, porque toda autoridade lhe foi dada, e se até as pedras que são naturais o Senhor daria poder para clamar, quanto mais essas mulheres de Deus, que são cheias da presença do Senhor, obras-primas, pedras preciosas, pedras
Abençoa, Pai. Abençoe cada uma delas. Nós oramos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Ei. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Dê um abraço bem apertado nessas meninas aí, queridos, Presença é por o favor. meu prazer. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Amém. Queridos, Pedro falou para mim e para você: ei, você é uma pedra viva. Saia com essa palavra no seu coração. Nós somos pedras, matéria-prima para edificação de grandes projetos de Deus nessa cidade. Você é a matéria-prima para grandes edificações de Deus nessa cidade. Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia. Aleluia. Mesmo em pé, deixa eu só dar o recado que eu já estou encerrando. Queridos, nós temos a programação normal da semana, ok? Mas quarta-feira é 7 de setembro. E nós como igreja, nós temos o dever, a missão, a incumbência, o chamado de orarmos, de proclamarmos, de decretarmos a palavra de Deus sobre a nossa nação. Nós como igreja, nós temos esse dever. Nós vamos estar aqui das 5 da manhã até as 21 horas. Durante todo o dia, nós vamos estar orando, fazendo decretos, adorando ao Senhor. Nós vamos encerrar com adoração às 19 horas. Eu queria muito que você viesse quarta-feira, 19 horas. Querido, vai ser só adoração. Não vai ter palavra, vai ser oração e adoração. Nós vamos ter um tempo de louvor, de ministração, mas para declarar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Presta atenção, Oséias 9, versículo 10 diz o seguinte: que nós tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Deus não precisa da sua adoração, é nós que precisamos, porque quanto mais eu adoro a Ele, mais semelhante a Ele eu torno. Você entende, queridos? Esse é o segredo da adoração. Quanto mais eu adoro, mais semelhante àquilo eu adoro, eu me torno. Então a adoração, queridos, é um instrumento de Deus para você se tornar mais parecido com o Pai. E quando você vem e adora e entende isso, você é mais parecido com Deus. Deus manifesta na terra. E quando Deus manifesta da terra, Deus sara a nossa nação. Amém? É esse o nosso dever. Eu quero te convidar. Te convocar a você 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o tempo que você quiser. Mas você passar aqui dia 7 de setembro e orar pela nação, orar pelos governantes, pelas autoridades, por todos aqueles que vão ocupar cargo nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por este culto, pelas nossas vidas, pelos concertos, pelas restaurações, pela Tua palavra que é viva. Abençoe, Pai, cada casa, cada família, Pai, cada visitante. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheio da Tua presença, que nós possamos escolher, Pai, escolher o lugar de permanência, e que esse lugar seja o centro da Tua vontade, seja a Tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Dê mais um aplauso bem forte ao Senhor. Queridos, tem a equipe de oração. Você que quer receber uma oração, não vai embora. Tem uma equipe aqui preparada para vocês. Cris, abre esse